Muito antes do poderoso Império Persa surgir, um profeta falou. Seu nome era Isaías. Ele vivia em Judá, um pequeno reino. Isaías ouviu palavras de Deus. Essas palavras eram sobre o futuro. Eram palavras surpreendentes. Muita gente deve ter achado difícil acreditar nelas. Ele falou de eventos que pareciam impossíveis. Mesmo assim, ele as compartilhou com coragem. Suas mensagens ofereciam esperança em tempos sombrios. Elas também alertavam sobre o julgamento vindouro pela desobediência. Isaías falou de um rei que ainda não havia nascido. Ele até nomeou esse futuro rei. O nome do rei seria Ciro. Isso era verdadeiramente notável. Nomear alguém com tanta antecedência era algo inédito. Isaías disse que Ciro viria de uma terra distante. Ele seria um conquistador poderoso. Mas sua conquista serviria a um propósito divino. Esse propósito estava conectado ao povo de Deus, os israelitas. Eles estariam no exílio, longe de casa. A profecia era muito específica. Isaías disse que Deus chamaria Ciro de meu pastor. Este rei estrangeiro faria a vontade de Deus. Ele ajudaria o povo de Deus. Ciro daria uma ordem. Ele diria que Jerusalém deveria ser reconstruída. Ele também diria que o templo deveria ser restaurado. Este era um lugar sagrado para os israelitas. A profecia afirmava que Deus ajudaria Ciro. Ele abriria seus caminhos. Ele facilitaria sua jornada. Esta mensagem foi dada mais de 100 anos antes de Ciro viver. Naquela época, a Assíria era a grande potência. Depois, a Babilônia ascendeu para dominar a região. A ideia de um rei persa não passava pela cabeça de ninguém. A profecia era uma semente de esperança. Foi plantada nos corações dos fiéis. Sugeriu que, mesmo no exílio, Deus não os havia esquecido. Mostrou que o plano de Deus era vasto. Estendia-se por nações e gerações. A Babilônia era a maior cidade de seu tempo. Era a capital de um império poderoso. Seus governantes eram orgulhosos e fortes. O rei Nabucodonosor II a havia tornado magnífica. Ele construiu estruturas incríveis. A cidade era famosa por toda parte. As pessoas falavam de suas maravilhas. Era um símbolo da conquista humana. Era também um símbolo do poder terreno. Muitos pensavam que ela jamais cairia. Parecia forte demais, protegida demais. As defesas da Babilônia eram lendárias. Enormes muralhas duplas cercavam a cidade. Essas muralhas eram incrivelmente altas. Eram também muito espessas. Dizia-se que bigas poderiam correr em cima delas. Torres de vigia se erguiam em intervalos regulares. Soldados guardavam a cidade dia e noite. Um fosso largo e profundo também protegia as muralhas. Esse fosso era cheio de água. Tornava a aproximação das muralhas muito difícil. A cidade foi projetada para resistir a qualquer cerco. O grande rio Eufrates passava bem no coração da Babilônia. Era uma fonte de vida para a cidade. Fornecia água para beber e para a agricultura. Também formava parte das defesas da cidade. Muralhas fortes margeavam o rio dentro da cidade. Grandes portões de bronze foram colocados nessas muralhas. Esses portões controlavam o acesso do rio para as ruas da cidade. Quando fechados, tornavam a margem do rio segura. A Babilônia parecia segura e impenetrável. Os babilônios confiavam na força de sua cidade. Eles tinham vastos estoques de comida. Podiam sobreviver a um longo cerco. Muitos exércitos haviam olhado para a Babilônia e decidido que era difícil demais atacar. A cidade era uma fortaleza, era uma joia do mundo antigo. Seu esplendor só se comparava às suas defesas. Para muitos, a Babilônia representava o auge do poder humano. Parecia que ficaria de pé para sempre, um testamento à força de seus construtores. A Babilônia se orgulhava do rio Eufrates. O rio trazia água e vida. Também parecia tornar a cidade mais segura. As altas muralhas ao longo das margens do rio pareciam fortes. Os enormes portões de bronze pareciam seguros.
Os babilônios acreditavam que nenhum inimigo poderia usar o rio. Eles pensavam que era mais uma parte de sua grande defesa. O rio era motivo de orgulho, era um símbolo da vida e da força da Babilônia. Poucos o viam como um problema em potencial. No entanto, este grande rio guardava um segredo. Era um segredo que poderia destruir a Babilônia. O que parecia uma força poderia se tornar uma fraqueza. A cidade dependia do rio, mas sua própria presença oferecia um caminho para dentro. Se alguém pudesse controlar o fluxo do rio, as coisas poderiam mudar. Era uma ideia ousada. Era algo que poucos sequer considerariam. A tarefa seria enorme. Exigiria grande planejamento e muitos trabalhadores. O povo da Babilônia se sentia muito seguro. Eles confiavam em suas muralhas, confiavam em seus portões, confiavam em seu rio. Esse sentimento de segurança era forte. Isso os tornou menos cuidadosos. Eles não esperavam um ataque de uma direção incomum. Pensavam que qualquer inimigo tentaria arrombar os portões principais, ou talvez tentasse escalar as muralhas externas. Suas defesas estavam focadas nessas ameaças conhecidas. Esse excesso de confiança se tornou uma falha crítica. Um inimigo esperto poderia perceber isso. Um inimigo que pensasse diferente poderia encontrar uma maneira. O rio era fundo e largo. Mas e se suas águas pudessem ser baixadas? Essa era a questão oculta. Os babilônios não protegeram essa possibilidade bem o suficiente. A confiança deles em suas defesas existentes era completa demais. Esse descuido se provaria ser sua ruína. Aquilo mesmo que celebravam os trairia. Um novo poder estava crescendo no leste. Este era o Império Persa. Seu líder era um homem chamado Ciro. Ele era um general habilidoso. Era também um governante sábio. Ciro veio de uma região chamada Ansã, parte da Pérsia. Ele uniu diferentes tribos persas e medas. Ele começou a construir um grande império. Conquistou muitas terras e povos. Sua fama começou a se espalhar pelo mundo antigo. Ciro era diferente de muitos outros conquistadores. Ele era conhecido por suas estratégias inteligentes. Ele também era conhecido por um certo grau de misericórdia. Às vezes, ele permitia que os povos conquistados mantivessem seus costumes. Às vezes, ele os deixava adorar seus próprios deuses. Isso era incomum para aquela época. Muitos governantes eram cruéis com aqueles que derrotavam. A abordagem de Ciro muitas vezes tornava as pessoas mais dispostas a aceitar seu governo. Ele estava construindo um novo tipo de império. O profeta Isaías havia chamado Ciro de pastor de Deus. Este era um título especial. Significava que Ciro cuidaria do povo de Deus. Mesmo que Ciro não adorasse o Deus de Israel, ele foi escolhido. Ele era um instrumento em um plano divino. Esta é uma ideia comum na Bíblia. Deus pode usar qualquer um para alcançar seus propósitos. Ciro estava destinado a desempenhar um papel vital. Sua ascensão ao poder não foi um acidente. Era parte de uma história maior. À medida que Ciro expandia seu império, ele se aproximava da Babilônia. A Babilônia era o grande prêmio. Era rica e poderosa. Conquistar a Babilônia tornaria Ciro supremo. Ele começou a planejar sua campanha. Sabia que a Babilônia era forte. Precisava de uma estratégia especial. Ele não era apenas um guerreiro. Era também um pensador. Sua mente estava focada nesta grande cidade. O palco estava sendo montado para um confronto histórico. Seção 5. Uma noite de celebração. A festa fatal da Babilônia. Dentro da Babilônia, a vida continuava com confiança. O rei da Babilônia naquela época era Nabonido. Seu filho Belsazar era corregente na cidade. Uma noite, Belsazar decidiu dar uma grande festa. Foi um evento grandioso e suntuoso. Ele convidou 1000 de seus nobres. Eles comeram e beberam. Louvaram seus próprios deuses. Esses deuses eram feitos de ouro e prata, bronze e ferro.
madeira e pedra. Durante esta festa, Belsazar fez algo muito errado. Ele se lembrou dos vasos sagrados. Eram taças de ouro e prata. Seu pai, Nabucodonosor, as havia tirado do templo em Jerusalém. Belsazar ordenou que fossem trazidas. Ele e seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho nelas. Isso foi um insulto terrível ao Deus de Israel. Mostrou grande desrespeito e arrogância. O rei se sentia intocável em sua poderosa cidade. A cidade estava cheia de música e risos. As pessoas estavam comemorando. Sentiam-se seguras atrás de suas enormes muralhas. Eles sabiam que Ciro e seu exército estavam do lado de fora, mas acreditavam que a Babilônia não poderia ser tomada. A festa continuou até tarde da noite. Havia muito vinho e folia. Isso significava que muitos soldados não estavam alertas. A guarda da cidade provavelmente estava relaxada. Ninguém esperava perigo algum numa noite como aquela. Essa atmosfera de celebração descuidada era perigosa. Enquanto a Babilônia festejava, Ciro preparava seu movimento. A cidade não tinha consciência da ameaça. Suas mentes estavam no prazer. Suas defesas eram confiáveis, mas talvez não totalmente guarnecidas. O orgulho da Babilônia estava em plena exibição. Mas o orgulho muitas vezes precede a queda. A grande festa se tornaria a última da Babilônia. A noite de alegria se transformaria em uma noite de desastre. Seção 6. As águas recuam. O plano engenhoso de Ciro. Ciro, o Grande, era um estrategista militar brilhante. Ele sabia que atacar as muralhas maciças da Babilônia diretamente seria muito custoso. Poderia até ser impossível. Ele precisava de uma abordagem diferente. Ele observou a cidade cuidadosamente. Notou que o rio Eufrates fluía por baixo das muralhas da cidade. Este rio era largo e profundo. Parecia uma barreira intransponível. Mas Ciro viu uma oportunidade onde outros viam um obstáculo. Seu plano era ousado e inteligente. Ciro ordenou que seus soldados cavassem um grande canal. Este canal foi projetado para desviar a água do Eufrates. Eles redirecionariam o rio para um pântano ou bacia próxima. Esta era uma enorme tarefa de engenharia. Exigia muitos homens e muito esforço. Eles tinham que trabalhar secretamente, ou pelo menos sem que os babilônios entendessem sua verdadeira intenção. O objetivo era baixar significativamente o nível da água do rio. Enquanto os homens de Ciro trabalhavam, a água no Eufrates começou a baixar. O fluxo através da cidade tornou-se mais fraco. O nível da água desceu, desceu e desceu. Logo, o leito do rio não era mais profundo. Tornou-se raso o suficiente para os soldados atravessarem. A água chegava apenas à altura da coxa de um homem. Este era o momento que Ciro esperava. O poderoso rio, protetor da Babilônia, era agora um caminho para seus conquistadores. O sucesso deste plano dependia da precisão. Dependia também de os babilônios não perceberem. A festa dentro da cidade ajudou Ciro enormemente. Enquanto os líderes e soldados da Babilônia estavam distraídos, a defesa do rio foi enfraquecida. O plano de Ciro era audacioso. Transformou uma das maiores forças da Babilônia em sua vulnerabilidade mais crítica. O caminho para a cidade impenetrável estava agora aberto. Chegara a hora de atacar. Seção 7. A entrada silenciosa. Conquista na noite. Com o rio Eufrates agora raso, Ciro deu a ordem. Seus soldados persas começaram a se mover. Eles entraram no leito do rio silenciosamente. Caminharam por onde antes fluíam águas profundas. Moveram-se ao abrigo da escuridão. As grandes muralhas da Babilônia se erguiam imponentes acima deles. Mas o caminho deles não era por cima das muralhas, mas por baixo delas. Seguiram o curso do rio agora domado. Este era o ponto de entrada que ninguém na Babilônia esperava. Os soldados alcançaram os portões internos da cidade ao longo do rio. Estes eram os portões que deveriam ser fortes.
destinavam-se a manter os inimigos do lado de fora. Mas relatos de historiadores antigos como Heródoto sugerem algo surpreendente. Dizem que esses portões do rio foram deixados abertos, talvez por causa da festa, ou talvez por descuido nascido do excesso de confiança. Os guardas também poderiam estar comemorando. Esse descuido foi fatal para a Babilônia. Os soldados persas passaram pelos portões abertos, entraram nas ruas da cidade. Houve muito pouca resistência inicial. Muitos babilônios estavam dormindo ou bêbados da festa. A cidade foi pega totalmente de surpresa. O exército de Ciro se espalhou rapidamente. Eles tomaram o controle de pontos-chave. A queda da poderosa cidade foi rápida. O que se pensava ser um cerco impossível, tornou-se uma captura repentina. Babilônia, a cidade inconquistável, caiu em uma única noite. Não houve uma batalha longa e sangrenta nas muralhas principais. A conquista foi alcançada através de inteligência e surpresa. O orgulho do Império Babilônico foi quebrado. O rei Nabonido foi capturado. Belsazar, segundo o livro de Daniel, foi morto naquela mesma noite. A grande cidade, senhora do mundo, estava agora sob domínio persa. A notícia chocaria o mundo antigo. Seção 8. Palavras que se tornam reais. A profecia se cumpre. A queda da Babilônia foi um evento momentoso. Mudou o curso da história. Mas, para os exilados judeus, significou algo mais. Foi o cumprimento da profecia. As palavras de Isaías, ditas há tanto tempo, tinham se tornado realidade. Isaías havia nomeado Ciro. Ele disse que Ciro conquistaria. Ele disse que Deus abriria portas diante dele, de modo que os portões não ficariam fechados. Foi exatamente o que aconteceu com os portões do rio. Isaías também havia profetizado sobre o propósito da vitória de Ciro. Ele disse que Ciro seria o instrumento de Deus. Ele seria usado para realizar os planos de Deus. Especificamente, Ciro ajudaria o povo judeu. Ele permitiria que voltassem do exílio. Ele ordenaria a reconstrução de Jerusalém e do templo. Estas não eram apenas previsões militares. Eram promessas de restauração e esperança. A queda da Babilônia foi o primeiro passo. O profeta Jeremias também havia falado sobre a queda da Babilônia. Ele previu sua destruição e desolação. Ele disse que se tornaria um lugar de espanto. Embora Ciro não tenha destruído a Babilônia, da mesma forma que outras cidades, seu poder foi quebrado. Seu império acabou. A precisão dessas profecias era notável. Mostrou a muitos fiéis que Deus estava no controle da história. Os eventos não eram aleatórios. Havia uma mão divina os guiando. A maneira como a Babilônia caiu também foi significativa. Aconteceu durante uma festa. A cidade era arrogante e complacente. Isso se encaixava com os avisos proféticos sobre o orgulho que leva à ruína. O uso de um rei estrangeiro, Ciro, para alcançar o propósito de Deus, também foi importante. Mostrou que o poder de Deus não se limitava a uma nação. Ele poderia agir através de qualquer pessoa. O cumprimento dessas palavras fortaleceu a fé de muitos. Confirmou que Deus cumpre suas promessas. Seção 9. Um povo restaurado. Esperança após o exílio. Logo após conquistar a Babilônia, Ciro fez um decreto famoso. Este decreto foi registrado na Bíblia, no livro de Esdras. Ciro anunciou que os exilados judeus estavam livres para retornar à sua terra natal. Eles poderiam voltar para Judá. Ele até os encorajou a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Este foi um ato extraordinário. A maioria dos conquistadores não demonstrava tal favor aos povos cativos. A política de Ciro era diferente. Este decreto foi um momento de grande alegria para o povo judeu. Eles estiveram no exílio por décadas. Eles ansiavam por seu lar, tinham orado pela restauração. Agora, as palavras dos profetas se tornavam realidade diante de seus olhos.
O rei que Isaías havia anunciado estava permitindo que partissem. Ciro até devolveu os vasos sagrados do templo. Eram os mesmos vasos que Belsazzar havia usado indevidamente. Isso demonstrou um profundo respeito, ou, no mínimo, uma jogada política inteligente. O retorno do exílio foi um novo começo para Israel. Foi como um segundo êxodo. Nem todos retornaram imediatamente, mas um número significativo fez a jornada. Eles enfrentaram muitos desafios. Eles tiveram que reconstruir suas casas e sua cidade sagrada. A reconstrução do templo foi uma tarefa longa e difícil, mas a esperança havia sido reacendida. Sua identidade como povo de Deus estava sendo renovada. A experiência do exílio e do retorno moldou profundamente a fé judaica. A queda da Babilônia e o decreto de Ciro têm grande importância histórica. Eles marcam um ponto de virada no Antigo Oriente Próximo. Ciro fundou um império vasto e relativamente tolerante. Para a história religiosa, esses eventos são centrais. Eles demonstram a fidelidade de Deus ao seu povo da aliança. Eles mostram que mesmo em tempos de desastre e exílio, a esperança não está perdida. A história de Ciro e da Babilônia é um lembrete poderoso. Mostra que os planos divinos podem se desenrolar de maneiras surpreendentes, através de pessoas inesperadas, cumprindo promessas antigas.